Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live, o qual eu estarei falando aí sobre estratégias nutricionais no emagrecimento saudável, trazendo também, ideias de como a gente vai poder estar eliminando gordura, mesmo você fazendo tudo certo. E aí eu vou estar trazendo novidades, estratégias modernas para vocês no emagrecimento, certo? Vamos lá. Vamos esperar aqui um pouquinho, as pessoas entrarem. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Olha aí, Fernanda marcando presença. Então, de antemão, vou estar falando aqui um pouquinho, a respeito de dores, que as pessoas têm bastante no processo de emagrecimento. Eu sei o quanto as pessoas têm dificuldade de emagrecer. Eu vejo isso muito na minha prática clínica. As pessoas dando início a tratamentos e não dão continuidade muitas vezes, porque não conseguem ter aquele resultado inicial, aquele resultado de estímulo. E aí é muito importante que você procure estar fazendo estratégias corretas, certo? Seja bem-vindo, olha a Carla, seja bem-vinda, Carla. Mais uma paciente aí. Então vamos... Então o que eu estava falando, vou continuar falando um pouquinho e aí a gente vai entrar exatamente no tema de hoje da live. Então o que mais faz as pessoas, desanimarem nesse resultado em busca não perder gordura, E o que mais incomoda as pessoas é aquela barriga, o qual elas não conseguem eliminar. Muitas vezes perdem peso, mas não perde aquela danada barriga, e isso deixa muitas vezes as pessoas frustradas. E aí eu vou estar trazendo ideias e estratégias, certo? Para que vocês consigam eliminar essa barriguinha, aquela pochete, e tendo excelentes respostas. Nathalie, seja bem-vinda. Estamos vendo aí pessoas que não são aqui de Fortaleza também entrando na live. Hoje vai ser uma live bem legal. Vamos estar falando aí, uma live rápida, mas bem produtiva. Vamos estar gastando aí um tempo falando justamente do que há de moderno e das estratégias. O porquê que as pessoas não perdem aquela gordura abdominal, aquela gordurinha mais chata, e por que elas fazem as coisas corretas e não conseguem eliminar esse peso. Então, vou dar início, certo? Falando um pouquinho sobre estratégias modernas de emagrecimento. Então a gente vê que as pessoas, elas buscam muito esse resultado e muitas vezes se frustram no meio do caminho. E aí às vezes a gente se pergunta, por que as dietas falham? E na grande maioria das vezes, as dietas falham por restrições exageradas. As pessoas, elas começam protocolos, de forma errada e de forma exagerada, com restrições calóricas absurdas, e isso faz com que elas logo deixem de dar continuidade naquele protocolo, naquele segmento, por muitas vezes também buscarem copiar dietas, copiam dietas da internet, dietas que não foram feitas para ela, ou seja, uma dieta que não foi personalizada, como também imediatismo nos resultados. Então, um dos grandes motivos que as dietas falham são
por conta de objetivos que elas buscam de forma imediata. E a gente tem que falar que o resultado ele vem de um tratamento, de um tempo prolongado, né, o qual vem uma mudança de hábito. Não buscar resultados de forma imediata, mas buscar mudança de hábito. Então, protocolos que sejam assertivos, protocolos que sejam executáveis. E aí eu vou trazer, né, protocolos atuais e protocolos modernos que você pode estar executando no seu dia a dia, que você vai aprender como entrar e como sair desses protocolos. Protocolos que você vai conseguir levar para a sua vida e ter resultados tanto eficazes, né, como duradouros. Né? Outro motivo também é o metabolismo. É muito comum um paciente ele ter um metabolismo lento e não fazer nada para mudar essa taxa metabólica, o qual essa taxa metabólica você pode acelerar por diversas formas, com melhora de sono, prática de atividade física, escolha dos alimentos corretos. Existem muitos alimentos que ele traz um retardo metabólico. Então, muitas vezes as pessoas elas fazem uma dieta corretamente, mas com uma boa frequência termina escolhendo alimentos que são engordativos e alimentos que retardam esse metabolismo. Dessa forma, você vai terminar burlando aquele protocolo ou aquela dieta que você está fazendo, né? Aquele planejamento alimentar, deixando de ter o resultado, e aí vem aquela sensação de tristeza, de incapacidade, o qual eu vejo muito no consultório, justamente isso. Os pacientes, eles buscam resultados, não fazem adequadamente, ou seja, várias fugas, e aí vem logo aquela sensação de frustração, de incapacidade e de que nada está dando certo. Isso vai trazendo também ansiedade, certo? Traz aquele sentimento de compensação, que eles terminam buscando formas diferentes para compensar, né, aquele sentimento que eles estão, que é um sentimento de tristeza. Olha aí, mais pessoas entrando. José, e aí, Zezão, entrando. Marcela, seja bem-vinda também. Carmelina, seja bem-vindos todos, né? Mais pessoas entrando aí na nossa live. Vamos estar abordando hoje sobre estratégias, né? Estratégias modernas para o emagrecimento saudável e como você pode estar eliminando aquela pochete, aquela gordura, né? O qual você tem lá e está incomodando. Então, vamos buscar formas e estratégias para eliminar aquela pochetezinha. Se vocês fizerem perguntas também, tá, pessoal? Podem fazer perguntas que eu vou estar lendo aqui no chat para poder estar esclarecendo. Eu quero que a gente crie uma live bem interativa, tá? Então, vou poder estar ajudando vocês também, ok? Então, falando um pouco do porquê também dietas falham devido ao sedentarismo. Você busca resultados, mas não busca executar. É como se você quisesse passar num concurso sem estudar. Eu quero isso, mas eu não quero fazer isso. Ou seja, eu não quero ter o trabalho para ter uma boa resposta, ter um resultado. Então, as pessoas não querem praticar a atividade. E o exercício é o que está melhor associado à alimentação para aumento da taxa metabólica. Então, praticar atividade física, ser uma pessoa mais ativa, vai ajudar também, né, a eliminar essa gordura. Por quê? Porque você vai entrar num déficit calórico, ou seja, você vai aumentar tanto o que a gente chama de taxa metabólica basal em repouso, o quanto o teu corpo ele vai trabalhar, né, mesmo você estando em repouso. Com o déficit calórico do protocolo alimentar, você vai conseguir eliminar ainda mais gordura. Lógico que a gente trazendo uma estratégia alimentar, o qual você use
mais a gordura como substrato energético, a gente consegue potencializar ainda mais, né, o corpo a tirar a gordura daquele local específico, em principal da região abdominal. Então, por isso que hoje a gente vai trazer protocolos que vão auxiliar ainda mais, né, a tirar aquela gordurinha localizada, em principal aquela gordurinha na região abdominal. Outro ponto que também é bastante importante a gente trazer é sono desregulado. É muito comum os pacientes não dormirem bem, as pessoas não dormirem bem. E o sono, ele vai trazer aí para você melhoras hormonais, como melhora do hormônio GH, que é muito importante também no processo de emagrecimento, no processo de força, de desempenho físico, certo? Melhora da testosterona. Pessoas que dormem mal tendem a ter uma testosterona baixa. Isso proporciona menos força, um metabolismo mais lento, e aí facilitando o acúmulo de gordura na região, principalmente na região abdominal, ocasionado pela deficiência hormonal, tá? Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente não fala só de fazer uma dieta. A gente fala de todo um conjunto de fatores que vai, associado à dieta, potencializar o resultado. Então, a prática de exercício vai fazer, né, com que você queime ainda mais gordura. Um sono regular também vai fazer com que você queime mais gordura, porque você vai também poder aumentar a massa muscular. Não podemos deixar de fora a boa ingestão hídrica. A água vai ajudar bastante no melhor funcionamento metabólico, como também melhor funcionamento do intestino. Pessoas que têm intestino lento ou constipação, elas tendem a ter uma taxa metabólica mais lenta, fazendo com que o alimento se acumule, ou seja, vire gordura de forma mais fácil, assim também fazendo com que ele se deposite na região abdominal, principalmente. E aí, como é que a gente pode estar resolvendo, né? Como falamos, melhorando o sono, hidratação, melhorando a prática de exercício físico, buscando uma estratégia personalizada, o qual você vai conseguir executar. Também usando de alimentos termogênicos. Alimentos termogênicos, o qual vão ativar mais o seu metabolismo, fazendo com que aquela caloria ingerida, ela basicamente seja nulo. Para quem não conhece, nós chamamos e classificamos alguns alimentos como alimentos termogênicos. Alimentos termogênicos são alimentos que o valor calórico daquele alimento basicamente equivale ao valor calórico que você vai gastar para digerir esse alimento. Então, é um alimento neutro, um alimento nulo. Isso faz com que o seu corpo ative mais o metabolismo e aquele alimento ele não seja convertido em gordura nem armazenado. Isso tudo você vai poder, né, entender dentro dos protocolos, o qual nós vamos estar mostrando, protocolos dietéticos que vão ativar ainda mais essa queima de gordura, o qual selecionamos dentro desse protocolo uma variedade de alimentos termogênicos que ajuda bastante nesse emagrecimento. E aí a gente fala de dietas, né? Quando falamos de dietas, nós temos inúmeras dietas que estão em alta, que podemos associar nesse processo de emagrecimento. Tais dietas que estão em alta, nós temos dieta líquida, dieta low carb, dieta cetogênica, nós temos dieta do jejum intermitente, temos até outras dietas, o qual nós não vamos citar, que não vai entrar dentro dos nossos protocolos, mas essas são as dietas atuais, né, dietas modernas, mais utilizadas e mais conhecidas no processo de emagrecimento. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A dieta líquida, né, é uma dieta bem interessante para aquela pessoa que quer buscar uma perda de peso
de forma mais rápida, o qual a dieta líquida ela vai fazer uma desintoxicação no corpo. A base, como diz, já são alimentos líquidos. Então ela reduz o inchaço, melhora a hidratação, tira aquela retenção hídrica do paciente, aquela pessoa que está bastante inchada, bastante retida, que tem bastante celulite também, então ela melhora muito essa questão da celulite aí para as mulheres, tá? Ela melhora também a questão do sistema digestivo, como também pode trazer uma saciedade, né, para o paciente. O que a gente entra como desvantagem na dieta líquida é a sua facilidade. Na verdade, ela não é uma dieta fácil de ser feita e não é considerado um protocolo qual você pode levar no seu dia a dia. É um protocolo que você pode utilizar fazendo por um período curto. Associada a outros protocolos, ela traz uma resposta excelente, mas entendendo que é uma dieta de curto prazo. E aí nós temos outras dietas também, como a dieta low carb. É uma dieta o qual você vai reduzir os níveis de carboidrato, você vai aumentar os níveis de proteína. Então, você não vai reduzir de forma exagerada o carboidrato. Você vai basicamente diminuir os carboidratos refinados, como pães, massas, biscoitos, bolachas, enfim. E você vai aumentar os níveis de proteína. Dessa forma, você vai ter um melhor controle glicêmico, fazendo com que o corpo quebre mais a gordura para gerar energia maior para o corpo. Então, quando você baixa os níveis de carboidrato e aumenta os níveis de proteína, você está fazendo com que o corpo ele vá naquela reserva de gordura, que nós chamamos ali de tecido adiposo, aquela gordurinha indesejada, e ele leve essa gordura, ou seja, ele quebra essa molécula de gordura e vai converter em glicose para o nosso corpo, fazendo com que, né, essa glicose ela vire energia para o corpo, tá? Então é uma estratégia muito boa, o qual ela é bastante fácil de ser executável e ela tem essa vantagem. É um protocolo dietético que vai trazer saciedade também e você pode levar até como um lifestyle, ou seja, um estilo de vida, tá? Pronto, aí eu vou até tirar aqui essas dúvidas. Eu gostei dessa pergunta. Se existe algum tipo de dieta que diminua a ansiedade? Existe. Na verdade, existem alimentos que vão ajudar a combater mais a ansiedade. São alimentos ricos em triptofano, tá? Normalmente podemos utilizar banana, iogurte, queijo. Esses alimentos, eles são ricos em triptofano, eles vão aumentar os níveis serotoninérgicos, né, do nosso corpo e assim diminuir a ansiedade, tá? Agora o que temos que entender também que pessoas às vezes vivem de ansiedade por falta de sono, por jejum prolongado, na verdade, ficar períodos muito longos, né, de forma descontrolada sem se alimentar. Isso eleva o nível de cortisol no corpo. Consequentemente, tá? O corpo ele vai ficar desregulado, certo? Então, por isso que é importante a gente controlar essa ansiedade, porque aí você vai ter um maior controle alimentar. Boa noite, Regiane, seja bem-vinda. Aí... A Hélia entrou aqui também na nossa live. Pessoal, estamos falando aqui, certo, sobre estratégias modernas no emagrecimento saudável. Tá? Então, a ideia é trazer os protocolos atuais que são utilizados no emagrecimento, explicar um pouco para vocês e como a gente pode estar juntando esses protocolos, certo, no emagrecimento mais saudável. Como a gente pode fazer
né, desses protocolos uma ideia para emagrecer, perder aquela gordurinha, aquela barriga que incomoda, né? Que eu sei que incomoda muita gente. Então, estou explicando um pouco desses protocolos e como a gente pode aplicar no dia a dia, certo? Então, falamos de dieta líquida, falamos dessa dieta low carb. E aí, nós vamos falar agora de dieta cetogênica, né? Então, dieta cetogênica, eu não sei se vocês conhecem tanto, mas o que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica nada mais é com uma dieta que tem uma restrição excessiva do carboidrato. Então, ou seja, você vai retirar basicamente todo o carboidrato da tua alimentação, fazendo com que tu aumente os níveis de proteína e gordura. A vantagem da dieta cetogênica é que ela induz o corpo a uma cetose, potencializando ainda mais aquela queima de gordura localizada, ou seja, aquela gordura que incomoda, que está lá perturbando a sua paz. A dieta cetogênica é uma dieta que ela vai ajudar bastante nesse processo, tá? Então, ela usa ainda mais, né, a gordura como substrato energético, fazendo com que o corpo entre em cetose e aí você vai, né, tirar essa gordura. A vantagem também da dieta cetogênica, como você aumenta muito os níveis de proteína e também os níveis de gordura, é que você vai ter bastante saciedade. Então, torna-se um protocolo que é bem legal ser executado. É um protocolo que ele não é tão difícil, eu classifico como um protocolo nível médio de execução, tá? E aí você vai ter tanto essa potência, né, na queima de gordura, como você vai ter uma boa saciedade. Esse protocolo ele é bem legal para pessoas que gostam muito de proteína, de carne, certo? E também gostam de alimentos que tem uma certa gordura, que você vai poder estar utilizando como fonte abacate, carnes, até carnes um pouco mais gordas, né, como uma picanha, um chouriço, um baby beef, carnes de porco, enfim. Você pode estar utilizando proteínas e gorduras na base dessa dieta. Castanha, oleaginosas, amêndoas. E isso tudo vai fazer com que você mantenha o corpo em cetose, fazendo com que o corpo utilize ainda mais a gordura como substrato energético. Vamos lá. Carmelina, seja bem-vinda também. E aí também outro protocolo bem legal no processo de emagrecimento. Acredito que um queridinho de muitas pessoas é o jejum intermitente. O jejum intermitente é um protocolo dietético, qual o paciente ele fica períodos longos sem se alimentar, em torno de 16 horas, com um controle de alimentação por 8 horas, tá? Esse protocolo faz com que o paciente ele tenha uma redução, digamos que sem ele perceber do valor e do volume calórico, e aí, consequentemente, o paciente ele vai entrar num déficit calórico. Essa estrutura de dieta faz com que o corpo também utilize, né, mais gordura como substrato energético devido ao período prolongado, ou seja, você vai ficar um bom tempo sem oferecer carboidratos, né, para o corpo, fazendo com que assim o corpo utilize ainda mais a gordura como substrato energético. Então a gente pode ver que todos esses protocolos que nós estamos falando, o foco deles é o quê? É usar a gordura como fonte de energia. Então você tira a gordura e leva para gerar energia para que você possa estar desenvolvendo as suas atividades do dia a dia. Ok? O que eu classifico como um protocolo de difícil execução, por isso que a gente chama também de protocolo. O grande problema das pessoas quando vão entrar em protocolos é querer levar isso como um estilo de vida. Isso faz com que eles tenham uma restrição acentuada,
com que eles tenham resultados eficientes, mas logo eles voltam àquela alimentação errada. Então, quando a gente fala de protocolo a gente tem que entender que ele tem prazo para iniciar e prazo para terminar. E eu posso, de forma inteligente, para potencializar esse resultado, ficar entre um protocolo e outro. Ou seja, brincar entre esses protocolos, o qual eu vou estar, sempre dando um choque para o meu corpo, fazendo com que ele não entre naquele efeito platô, que é o que muitas pessoas sofrem. Então, quem sofre de efeito platô tem que entender essas estratégias metabólicas, o qual cada dieta vai trazer para você, e assim você vai evitar aquele efeito platô, o qual muitas pessoas passam, então vem a pergunta, às vezes, qual é a melhor dieta, para eu emagrecer? Qual é o melhor protocolo para eu emagrecer? Na verdade, todos esses protocolos, certo? Eles vão fazer com que você emagreça. Todos os protocolos. O grande problema é com qual protocolo eu vou conseguir manter, com qual protocolo eu vou conseguir ter um estilo de vida, entende? Então, o que nós recomendamos, na verdade, é o quê? É que você execute os protocolos de forma estrategicamente, e isso eu vou estar trazendo dentro, do nosso programa de emagrecimento, como você pode aplicar esses protocolos na sua realidade, como você pode levar isso, como você pode entrar e sair de cada protocolo sem ter efeito rebote. Ou seja, se você entra num protocolo, fica na restrição alimentar excessiva e depois você volta a comer tudo errado, você entra no efeito rebote. Então, eu vou estar dentro do nosso programa, trazendo estrategicamente cada protocolo para que você possa estar tanto aprendendo a lidar com ele, como também perdendo aquela gordura localizada. E a ideia é que você vai estar perdendo em 5 semanas em torno de 5 a 7 quilos. Isso mesmo, de 5 semanas, de 5 a 7 quilos, o qual cada semana você vai vivenciar um desses protocolos e te ajudando aí também a ter resultado eficaz, certo? Então, quando a gente fala de resultados, todos os métodos eles são eficientes, mas é importante que procure aquele método que é adequado para você, certo? Então, o método que você vai conseguir depois de passar por todos esses protocolos, então você vai passar por dieta líquida, dieta low carb, cetogênica e jejum intermitente. Qual é aquele protocolo que eu consigo levar para a minha vida? Qual é aquele protocolo que eu consigo executar, que eu consigo manter? E isso é o que vai fazer você perder peso e manter o seu resultado, certo? Eu trouxe todas essas estratégias para vocês na live de hoje. Amanhã vamos ter outra live. Estarei trazendo formas para acelerar e potencializar o metabolismo, como também trazer alimentos que podem ajudar no metabolismo, como também alimentos que vão trazer retardo metabólico. Aqueles alimentos que você come e logo se sente inchado, que traz um retardo metabólico e que traz um ganho de gordura, como estratégias para acelerar e potencializar o metabolismo, te ajudando no emagrecimento, ok? Nós estamos aqui já com 29 minutos de live, é uma livezinha curta, e queria saber se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem estar falando aqui, certo? Para que eu possa estar esclarecendo, ok? Fátima, paciente bariátrico pode fazer dieta de jejum intermitente? Olha, depende do volume que esse paciente consegue comer, mas pode fazer dieta do jejum intermitente sim. Só temos que avaliar o volume que esse paciente, que essa pessoa consegue comer e se ela tem tendência ou não a fazer hipoglicemia. Tá? Caso contrário, é uma pessoa que pode sim fazer
dieta de jejum intermitente. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, acho que é isso, né, pessoal? Quero convidar todos, tá? Amanhã, na live, nesse mesmo horário, certo? Estarei falando aí sobre estratégias para acelerar a taxa metabólica basal, ou seja, acelerar o seu metabolismo, como também alimentos que são prejudiciais, né? Ou seja, alimentos que retardam o seu metabolismo. Então vai ser bem legal, tá? Não percam a live de amanhã, no mesmo horário. Aguardo vocês, tá bom?